Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Abraão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E os dois eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor teu Deus, e há de caminhar à frente deles com o Espírito e com o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteceram, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava com sua demora no santuário. Quando saiu, não poderia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha visto uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida. E ela dizia: eis que o que o Senhor fez por mim, no dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Deus
faz aquilo que Ele quer. Deus realiza seus projetos, a sua vontade. A divina providência. Ele é o Senhor. Ele que manda em tudo. Ele faz aquilo que Ele quer. Deus olhou para esse mundo e quis mandar seu Filho. Daí na divina providência Ele fundou um povo. E Ele tem um plano, um século após outro século, para realizar o seu plano. Abraão, Moisés, todo o Antigo Testamento, os reis, profetas. E na primeira leitura, o nascimento de Sansão, que é para libertar Israel das mãos dos fariseus. Na primeira leitura nós ouvimos, havia um homem de Saraá, do filho de Dan, chamado Manoé. E a mulher dele era estéril. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher dizendo que você vai conceber e dar à luz um filho. E você não deve beber coisas e comer coisas que não convêm. E ela falou para Manoé. Sim. E essa mulher concebeu e deu à luz um filho. E deu o nome de Sansão. Nasceu Sansão na divina providência. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele de uma maneira maravilhosa. É a divina providência. E existia um sacerdote chamado Zacarias. Sacerdote ia lá no templo para colocar o incenso. Descendente e a sua esposa era descendente de Arão, chamado Isabel, os dois idosos, e ela estéril. E ela concebeu João, porque João tinha uma missão todo especial. É a divina providência. Deus criou todos o universo. Deus é o Senhor, é o dono, é Ele que manda em toda a criação. Ele criou cada pessoa e tem um destino, uma vontade para cada pessoa. Sim. Agora, é entendido que Deus é o soberano absoluto. Ele providencia aquilo que Ele quer, todos os acontecimentos. Salmo 1, nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Mas é necessário que todos nós sejamos dele. Maria disse: sim, Senhor, eis a serva do Senhor, faça em mim. E depois ela era noiva, e depois a divina providência cuidou de José, e José recebeu uma visita de um anjo e aceitou Maria para formar uma sagrada família. E no decorrer de toda a história, a gente vê a mão de Deus e nasceu para nós o Salvador. Depois de uma longa história de séculos de um povo de Deus que nasceu para nós o Salvador. E é o Espírito Santo que faz as
coisas. Mas é entendido que existe o primado de Deus, o senhorio absoluto de Deus sobre a história e o mundo. E daí nós podemos confiar em Deus. Existe essa passagem de Mateus 6. Não andeis preocupados dizendo o que iremos comer, o que iremos beber. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar que você seja dele, ele reinando sobre você. E todas estas coisas serão dadas em acréscimo. É a divina providência. Deus cuida de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Feliz o povo que tem Deus como Senhor, como Rei, como aquele que manda. O que parece impossível acontece. Agora Jesus vem e nasce uma nova confiança em Deus Pai. Porque Ele mesmo, Deus, está presente no seu Filho. E Deus conhece todas as nossas necessidades. Nós temos uma vocação, a felicidade sobrenatural por causa da divina providência, uma garantia de sucesso, as promessas de Deus. Impressionante como Deus escolhe os frágeis e os fracos para manifestar a sua força, e que Ele é onipotente, todo-poderoso, e nós passamos a ser instrumentos, e que Ele realiza a obra dEle. Eis a serva do Senhor, o Senhor fez em mim, olhou para a pobreza de sua serva. Assim acontece. Imagine, para Deus nada é impossível. Tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Se Deus é por nós, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez, é a divina providência, porque Ele é o Senhor. E o mais importante na vida espiritual é entregar-se a Deus. E Ele toma conta, Ele cuida, e Ele reina. Venha Deus reinar sobre cada um de nós. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas estas coisas. Buscai em primeiro lugar que Deus reine. A gente não vai mais reinar, nem as coisas, nem a confiança nas outras pessoas e as coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão dadas em acréscimo. O anjo apareceu a Maria, disse que ele ia ser mãe, e ela disse: mas eu sou virgem, eu não conheço o homem. E ela confiou, e ela se entregou. Ela quis fazer a vontade de Deus, só a vontade de Deus, e desceu o Espírito Santo sobre ela. E toda a vida dela era orientada pelo Espírito Santo. E Deus cuidou
Deus cuidou de avisar José, de explicar para José. Deus cuidou para ela ir à casa de Zacarias e ministrar. Foi uma grande lição para ela, um grande retiro espiritual. E ela confiou que na véspera de dar luz, tem que viajar para Jerusalém, um desconforto de uma senhora nos últimos dias da gravidez. Confiou que tinha que fugir para Egito. E Deus confiou que ia achar o menino perdido com 12 anos. Deus cuida de nós. Deus realiza seu projeto. É a divina providência. Faça sua oração.